Olá, tudo bem com vocês? Eu sou uma das professoras do dia de projetos criativos em feltro e nós criamos projetos e disponibilizamos para as meninas que amam fazer feltro, fazer artesanato. Então é um projetinho 4 em 1, então com um molde você faz 4 modelinhos e tem mais um bônus, gente. Olha, o primeiro é um leãozinho, olha que fofura. Você pode usar para lembrancinhas de nascimento, batizado, você pode usar para chá de bebê. Esse é o gatinho, a gatinha, né? Olha. E a coelhinha. Com um molde você faz esses 4 bichinhos aqui, ó. Com um molde você faz os 4 bichinhos. Mas, como eu não fiquei satisfeita ainda, eu trouxe um bônus, que é este passarinho. Olha que fofura! Um passarinho muito fofo também, que você pode fazer nas cores que quiser e aplicar no que você quiser, no projeto que você tiver aí em mente, né? Olha, os moldes estão disponíveis lá no nosso grupo do Facebook. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Se inscreva no nosso canal que você ajuda bastante a gente. Mas agora vamos para a aula, não é? Vamos precisar para fazer o gatinho, eu vou fazer com feltro branco, a coelhinha com feltro rosa, o leãozinho com feltro amarelo ouro e aqui caramelo Havaí para fazer a jubinha dele. E o passarinho eu peguei aqui para fazer um estampadinho, um composê de verde aqui, ó. São tons de verde e amarelinho pro pezinho. Eu vou usar pomponzinho pro rabinho do coelhinho, pro rabinho do passarinho e usei pro rabinho do ursinho. O ursinho é caramelo, então as peças vão ficar assim, ó. Os corpinhos dos bichinhos são os mesmos, os bracinhos são os mesmos, a cabecinha é a mesma. Só vai mudar as orelhinhas, né? E o rabinho que vai mudar. Por isso que é 4 em 1, porque com um molde você faz 4 bichinhos, mudando a orelhinha e mudando o rabinho. A diferença do leão é que ele vai ter a jubazinha atrás, né? Mas os corpinhos, cabecinha, bracinha, é tudo o mesmo. Então nós vamos pegar, vamos começar aqui pela cabecinha. A gente vai fazer, ele tem essa abertura aqui, ó, essa cavinha aqui que vai fazer o focinho. Você vai fechar aqui, ó, e vai costurar ele com ponto caseado ou ponto chuleado do lado do avesso. O ponto chuleado, ele é quase como o ponto caseado, só que não tem aquele lacinho, né, do ponto caseado. Você vai pegando ele aqui, ó. Primeiro você põe o primeiro pontozinho para ele firmar, posiciona direitinho a peça aqui, esses dois ladinhos, e você vai fazendo assim, ó. Você vai fazendo vai fazendo as voltinhas aqui, ó, sem passar sem fazer argolinha, só vai girando assim a linha. Vamos ver se aparece melhor aqui, ó. Você só vai, põe pra cá, ó, só vai fazendo isso aqui, ó. Vai passando pra cá, ó. A linha fica sempre pra cá, ó. Ou você pode também fechar com ponto caseado, se você quiser. Não tem problema. Ele vai dando aquelas voltinhas assim na peça e vai prendendo os dois ladinhos. Pode ser assim. Se você quiser passar também na máquina, você pode passar numa costura de máquina reta aqui. Aí fica a teu gosto. Sempre no avesso, nessa parte do focinhozinho, para ele ficar assim, ó, para dentro, ó. Né? Pra a costura ficar assim para dentro. Aí você vai fazer em todas as cabecinhas a mesma coisa, tá? Vai fazer esse pontinho chuleado que ele vai ficar assim, ó. Ó, depois de pronto, ele fica assim, ó, bem fechadinho, ó, tá? Termina de fazer essa partezinha aqui, ó, da voltinha.
E daí você pega e arremata, né, normalmente com os 2 nozinhos, só para segurança. Aqui você pode já arrematar. Vou dar mais uma voltinha aqui para segurança. Não tem perigo de escapar quando a gente for encher. E aí você corta a linha, ele vai ficar assim, ó. Essa é a parte que vai ficar o focinhozinho do gatinho. Você vai posicionar a cabecinha dele aqui, ó. Que ela vai ficar dessa forma. Mas antes de você fazer isso, você vai fechar as orelhinhas com ponto caseado em volta. As 2 orelhinhas com ponto caseado em volta delas, né? Em torno aqui. E aí, quando você for fechar a cabecinha, você posiciona as orelhinhas aqui, né, na forma, na altura que você quiser, né, pra fazer o gatinho. Se você quiser pôr um rosinha aqui, ó, uma sombrinha rosa, né, só pra dar um destaquezinho assim, você corta o molde um pouquinho menor do que a orelha. É o mesmo moldezinho da orelha, mas daí você corta um pouquinho menor para ele encaixar aqui, tá bom? Os bracinhos e o rabinho é a mesma coisa. Vai fechar com ponto caseado em volta. Deixa essa parte aqui de cima com abertura para você preencher com fibra. E o rabinho a mesma coisa, deixa essa abertura aqui para preencher com fibra. Então fecha o ponto caseado em volta, deixa a abertura para fechar, para encher com fibra. Né, com ponto caseado, daí enchi com fibra e deixei, eu não enchi totalmente, deixei uma partezinha assim, ó, porque nós vamos costurar. O mesmo eu fiz com o rabinho, enchi com fibra e a gente vai reservar. A orelhinha eu costurei em volta, ó, eu colei uma partezinha rosa. Olha como ficou aqui. Uma partezinha rosa cortada menor do que o molde. E costurei em torno e fiz essa dobrinha aqui, ó, pra dar esse efeito da orelhinha do gato. Porque vai ser o gatinho que a gente tá fazendo. Pra fazer a dobrinha aqui, ó, eu peguei e simplesmente fiz aqui, ó. Dobrei aqui, ó, ela. A orelhinha, mais ou menos na altura que você quer fazer a dobrinha, né? Você tem que fazer mais ou menos as 2 iguais. E aí, passei uma costurinha aqui, ó. Dobrei aqui, ó. Peguei a agulha, pus o nozinho pra dentro aqui, porque ela vai estar aberta, né? E só fecha aqui com os pontinhos pra ela ficar no lugar, tá? Simplesmente isso. Costura em torno aqui, ó, né? Bem na pontinha pra não aparecer depois a costura, e essa costurinha aqui vai facilitar a gente a costurar na peça para ela não sair nessa dobrinha, porque senão ela fica fugindo, tá? Daí faz aqui, arremata, daí elas ficaram assim, ó. A gente vai pegar a cabecinha dele, você vai ver bem o meiozinho, aqui tem a partezinha do focinho, né? Que é aquela costura que a gente deixou, que a gente fez, ó. Aí você só vai ver o meio e vai pôr um alfinete só para você não sair do meio na hora que você estiver colocando as orelhinhas, né? Ele vai ficar assim, ó, no meiozinho. Aí você vai posicionar a orelhinha aqui. Pode prender com alfinete para que ela fique bem firmezinha. Você prende com alfinete para que facilite a costura, né? Para que ela não saia do lugar. Ela tem que estar bem posicionada aqui para você costurar. Agora você vai pegar aqui, ó. Você vai começar, deixa uma abertura aqui assim mais ou menos para você fazer o preenchimento. Então você começa a fechar com ponto caseado e vai fechando todo, ó, essa cabecinha até chegar aqui, ó. Depois preenche com fibra e termina de fechar. Aqui, ó. Aqui eu já fiz a costura, ó. Fiz costura embutida, né? Aquele ponto caseado embutido. Então, nós precisamos pregar a orelhinha e as 2 partes, né? Frente e atrás. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai entrar com a agulha aqui na parte do feltro, aqui, ó.
pega feltro, orelha e o feltro de trás, onde ele sai. Não passa na argolinha ainda, você faz, puxa aqui, aí deixa uma voltinha da argolinha, aí você volta por aqui, ó. Pegar aqui na borda, pegando só a orelha e sair aqui pegando só a orelha. E puxa o ponto caseado. E vai fazendo assim sempre até terminar aqui, ó. Pega nas três que você pegou, tanto a parte da cabecinha da frente como a parte da cabecinha atrás e a orelhinha. Pega assim, ó. Quando você voltar, você volta só pela orelhinha, tanto de um lado, tanto atrás quanto na frente, e sai na argolinha aqui, ó. Você já sai aqui, ó, sai na argolinha para fazer o lacinho do ponto caseado. E vai fazendo assim sempre, tá? Deixa os alfinetes aqui só para te auxiliar. E aí quando você estiver chegando mais aqui pro meio, você pode tirar, porque daí ele não vai ser mais necessário, né? E aí você vai fazer até aqui, ó, e preencher com ponto, preencher com fibra e depois fechar com ponto caseado, tá bom? Ó, essa aqui eu já vou tirar esse alfinete. Ó, pega cabecinha, feltro da cabecinha, orelhinha e a parte da cabecinha atrás. Se você colocou essa parte interna aqui, ó, da orelhinha com cola de silicone fria até a ponta, ela vai ficar resistente para você passar a agulha. Daí você vai fazer com cuidado para não machucar sua mão, não quebrar a agulha, tá? Até ela sair do outro lado aqui, tá? Porque daí ela fica resistente porque ela seca, né? E aí vai ficar durinha para passar. Eu uso um alicate quando acontece isso, que na verdade a gente teria que colar até um pedaço aqui e não colar para baixo. Mas quando acontece isso, eu uso um alicate para empurrar a agulha e puxar ela do outro lado, para não ter perigo de machucar minha mão. Este alicatezinho aqui que é de artesanato. Então eu pego assim na agulha, empurro ela sai desse lado aqui, aí eu puxo com o alicate, porque ela fica resistente mesmo, gente. Que não deveria, quer dizer, porque eu fiz errado, né? Então, eu esqueci que tinha essa bordinha que seria costurada. Aí a gente passa na orelhinha aqui de volta e sai na argolinha. Mas nada que impeça a gente fazer o nosso trabalho, não, a gente consegue fazer, só que você tem que tomar um cuidado maior para não machucar a tua mão, tá? E vai fazendo, gente, vai fazendo até terminar a costura, tá bom? Agora faz com cuidado aqui para não machucar a tua mão. Não quebrar a agulha, porque se ela quebra e entra na mão da gente, machuca. Pronto. Com alicate você consegue fazer. Caso você faça como eu, né? Esqueça e deixe a colinha na nossa linha de costura. Então você tem que sempre lembrar que não pode deixar a cola na linha de costura. Olha, a orelhinha dele tá até aqui, ó. Então a cola teria que vir até aqui, ó. Nessa base. A gente às vezes perde vai fazendo e esquece, né? É natural. Então tá bom. Então nós vamos terminar a costura até aqui, preencher com fibra e fechar a cabecinha. Chegando aqui no finalzinho, ó. Faz mais um pontinho assim embutido, né? Que já tá no final quase aqui da nossa orelhinha. Você faz mais um pontinho embutido e volta a fazer o ponto caseado normalmente. Só não esquece de deixar a abertura para preencher. Tá a cabecinha já costurada, fechadinha, né? A gente vai reservar agora. Nós vamos pegar a parte do corpinho. O corpinho ele vem assim a parte de trás e a parte da frente. Então a gente vai posicionar, ó, essas pontinhas com essas pontinhas aqui. Você vai posicionar e vai prende com o alfinete para facilitar, né? Porque ele é arredondadinho, né? Daí você prende com o alfinete e vai costurar. Prende dos dois lados. Ó, pega mais a pontinha aqui de novo aqui, ó. E ele vai ficar assim mesmo, maiorzinho essa parte de trás, tá? Porque depois a gente vai encher, porque ele vai ficar com esse aspecto aqui, ó.
tá? Arredondadinho, como se para ele ficar sentadinho. Então a gente vai preencher, vai fechar aqui com ponto caseado, fecha com alfinete para facilitar, e daí, ó, você vai costurar, ó, de ponta a ponta aqui. O mesmo você vai fazer com esse lado, ó, de ponta, que pega aqui na pontinha, a essa ponta aqui. Costurado já, ó, partezinha, fica assim, ó, tá? Agora você vai pegar a parte de baixo e você vai unir, ó, as patinhas aqui, ó. Vai posicionar as patinhas, prende com alfinete para ela não sair do lugar, vai ficar melhor o teu trabalho, facilitar para você, né? Vai vir aqui, ó, vai unir aqui a patinha também, arruma aqui embaixo, ó. Une bem, une aqui o meiozinho também, ó. E aí você vai pegar aqui, ó, vai arrumando, ajeitando e vai costurando em torno, tá? Você pode começar a fazer pelas patinhas, daí você vem assim, 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 vai arrumando e vai fazendo em torno do corpinho, para ele ficar arredondadinho assim, ó, que nem do corpinho do ursinho, ó, tá? Olha como é que ele fica. Daí fecha toda essa parte e enche com fibra. Depois de costurado e cheio, né, com fibra, bem cheinho com fibra, você vai fechar esta parte do pescocinho com um ponto fuxico. Vai pegar, vai fazer esses pontinhos de alinhavo aqui para fechar com fuxico. E daí fecha com fuxico e reserva a peça pra gente montar depois, ó. Fecha bem com fuxico, faz fio duplo pra que ele não rompa, né? Ele pode vir a romper. Segura aqui, ó, e vai dando ponto de arremate. E reserva esta pecinha aqui. Tá pronta já. Depois nós vamos fazer a montagem do nosso bichinho. Para fazer a linguinha dele, do gatinho, assim como eu fiz do ursinho, ó, ele fica com esse detalhezinho aqui, ó. Eu cortei primeiro a parte rosa, a parte interna, a parte menor. Daí eu passo um pouquinho de cola de silicone nela. E colo no preto. Colo no preto e recorto, deixando uma leve beiradinha, só um risquinho preto em torno, que é para fazer a sombrinha, a separação, né? Porque ele vai fazer a separação da parte branca e a partezinha rosa, dá esse detalhezinho. Então você corta bem pouquinho, deixando bem pouquinho, um risquinho, né? Aí você pega e cola esta parte na parte branca, num pedacinho de feltro branco, aliás, né? Passa a cola de silicone aqui e cola num pedacinho de feltro branco e também corta em torno, deixando uma beiradinha, um risquinho aqui em torno, para dar o detalhezinho. Aqui em cima você pode refilar, ele vai ficar assim, ó, a boquinha. Aí a gente vai pegar e vai colar aqui, ó. Ela cola aqui, ó. Tá? Passa cola de silicone
Espalha bem para ela umedecer bem ali. Vê o lado direito do feltro. E você cola aqui na altura que você achar melhor, né? Vou deixar essa marquinha. E aí você põe um pinguinho também aqui de cola, de silicone para colar o narizinho. Como é um gatinho, branquinho ainda, né? Eu fiz o narizinho dele rosinha. Se você optar por outra cor de gato, aí você tem que mais ou menos ver como é que são os narizinhos dos gatinhos, né? Os branquinhos geralmente tem o narizinho rosa. Então daí você reserva essa parte aqui e nós vamos fazer os olhinhos. Eu já até costurei, coloquei uma linha firme aqui, ó, visu. Eu marquei mais ou menos a altura dos olhinhos, aonde eu quero que fique, né? Pra fazer isso eu medi, eu pus o focinhinho assim, ó. Medi, achei bom a altura, então eu coloquei os olhinhos, marquei coloquei aqui com o alfinete e a miçanguinha. Eu já saí aqui, já costurei esse lado, então eu vou entrar com a agulha aqui, ó. E vou sair aqui onde tá o alfinete, ó. Onde tá a minha contazinha, a minha miçanguinha. Eu saio aqui, procure sair já colocando a miçanguinha na agulha, né? Vamos tirar esse alfinete aqui para não atrapalhar. E daí você já coloca a miçanga aqui na agulha e ela já fica segura. E aí você vai costurando aqui, ó. Vai fechando, prendendo os olhinhos, tá bom? Ó. Prende bem os olhinhos. Vai apertando com a mão para ele ficar igualzinho. Você tem que deixar que ele afunde mais ou menos igual ao outro, para não ficar tortinho, né? Então, nesse período assim, o nosso dedo ajuda bastante, tá? Quando você vê que tá bom, você passa pro lado de lá, passa pro lado de cá e pro lado de trás, né? Ó como é que fica. E arremata. Arremata o ponto aqui, dá uns dois nozinhos aqui para ele não fugir, né? Para ele não escapar. E passa a linha aqui por dentro, para qualquer lugar, e pronto, e corta a linha. Então essa cabecinha, a cabecinha do gatinho já está prontinha.